Olá, somos alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, dos polos de Boituva, Botucatu e Salto. E este é o nosso projeto integrador, intitulado como Desenvolvimento de um software para gerenciamento de documentos escolares. Nosso grupo é formado por Daniele Cristina Lopes Mariano, Eurípedes Narciso, Isabelle Caroline Biscalchini, José Rafael Franco, Marcos Vinícius Contes Calça e Paulo Mielck Neto. Em muitas escolas públicas, a gestão de documentos escolares ainda é feita de forma manual, que dificulta o armazenamento, o acesso e a organização de documentos importantes. Nosso objetivo foi propor então uma solução prática e acessível que pudesse ser aplicada em escolas. Nossa proposta atende ao tema norteador da Univesp, Tecnologia e Sociedade, oferecendo uma solução que moderniza e facilita a gestão de documentos nas escolas públicas. Com isso, buscamos gerar impacto social positivo, especialmente em escolas com infraestrutura limitada, democratizando acesso à digitalização e promovendo sustentabilidade, com redução do uso de papel. Desenvolvemos uma aplicação web chamada Wide, repositório institucional de documentos escolares, utilizando Python com o framework Flask, utilizando MySQL para o banco de dados e HTML, CSS e Bootstrap no front-end. Além disso, todo o código foi versionado no Eu GitHub. vou apresentar para vocês hoje como que ficou o layout da web, do nosso repositório online de documentos escolares. Ele é um layout que ele está responsivo, o que significa que toda a parte aí do software, ele responde a diferentes tamanhos de telas, né? Então ele se adapta, se ajusta a diferentes tamanhos de telas. Então logo na tela inicial nós temos o login de usuário, onde ele vai digitar um CPF previamente cadastrado e a sua senha. E aí, depois que ele digitar as informações pessoais, ele clica no botão de entrar e ele vai ser redirecionado para a tela de dashboard, né? No dashboard vai aparecer o nome do usuário que está autenticado, né, que foi autenticado, vai aparecer qual é o cargo dele e também outras opções que ele tem no software aqui no centro da tela. Além dessas opções sendo apresentadas aqui no centro da tela, a gente também tem um menu lateral que apresenta todas essas opções para que ele pudesse ter dois ambientes ali para conseguir se direcionar dentro do software, né? Então a primeira opção que a gente tem aqui é o dashboard. Quando eu clico, ele já redireciona direto aqui para o dashboard do website, né, da parte da web do software. Quando eu clico em meu perfil, ele vai apresentar informações sobre o perfil do usuário, como nome, CPF, perfil do usuário em si, a senha, a nova senha e a confirmação de senha. Nessa parte aqui, ó, o usuário ele tem a possibilidade de redefinir a própria senha, caso ele queira criar um nível de segurança mais elevado. Eu vou mostrar para vocês que está totalmente funcional, né, essa parte dessa tela. Eu vou retirar meu último sobrenome, ó. Vou clicar em salvar alterações, e aí vocês já vão perceber que vai vir uma mensagem falando que o perfil foi atualizado com sucesso, e aqui ele já aparece o meu sobrenome totalmente modificado, né? Aqui em usuários, ele vai listar, quando você clica em usuários, então primeiro ele faz uma listagem, né, de todos os usuários, colocamos algumas informações padrões para serem apresentadas, como por exemplo, nome, CPF, perfil de usuário e também os botões de ações. Quando eu clico, por exemplo, no botão senha, como eu sou um gestor, eu tenho a possibilidade de alterar a senha de qualquer usuário, por exemplo, de um professor, de um outro gestor e etc, né? Aí para fazer a alteração de senha, eu preciso colocar a nova senha e preciso confirmar essa senha. Aqui eu tenho também a possibilidade de excluir um usuário, então quando eu clico no botão excluir, ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero executar essa ação, porque ela não pode ser desfeita. Então, se eu excluir um perfil de usuário, eu não tenho mais a possibilidade ali de reativar esse usuário aqui no nosso software, né? Clicando no botão novo usuário, existe a possibilidade ali de eu cadastrar um novo usuário, preencher todas as informações dele, né? Então vou preencher aqui, por exemplo, a Augusta dos Santos, vou colocar um CPF fictício, vou colocar uma senha só para fazer alguns testes, né? Vou colocar uma senha um pouco mais segura, porque senão ele não vai permitir eu fazer esse cadastro aí de uma forma completa. E aqui eu posso definir também qual é o perfil do usuário. Hoje nós temos dois níveis de usuário dentro do software, que é o perfil de gestor e o perfil de professor. No caso, o diretor ele também tem perfil de gestor, né? O gestor ele pode executar todas as operações dentro do software, enquanto o professor ele só pode executar algumas ações específicas, né? Eu vou criar então aqui a Augusta como professor, vou salvar, ele já vai dar uma mensagem de sucesso informando que ela foi cadastrada, as informações já aparecem aqui. O próximo componente que nós temos aqui na tela, né, a próxima funcionalidade, é a funcionalidade de cadastrar categorias. Então, quando eu clico em categorias, eu tenho a possibilidade de cadastrar categorias de documentos, né? Aqui nós já temos algumas categorias cadastradas previamente, como, por exemplo, relatórios de aula, planejamento pedagógico, atas de reunião, relatórios de aula. Essa categoria vocês podem ver que está duplicada. Eu vou remover ela só para vocês verem a funcionalidade dela. Apoio pedagógico, né? E aí os botões, eles também aparecem como um padrão. Então, tem um botão para cadastrar nova categoria, para editar categoria e também para excluir. Por exemplo, o relatório de aula está duplicado, eu vou clicar em excluir, ele vai perguntar se eu tenho certeza, eu venho aqui, clico em sim, e aí ele desativa essa categoria lá no nosso banco de dados. Se eu clicar em editar, funcionalidade que eu não mostrei anteriormente, né, mas se eu clicar em editar, ele já vai permitir eu editar as informações da categoria, e aqui vocês vão perceber que toda a parte de formulário ele possui um design padrão, né, um layout padrão. Então, quando eu clico para voltar, ele volta para a listagem, né, e tem todas essas funcionalidades para todas as entidades aí do nosso banco de dados, né. Aqui do lado, eu tenho uma aba de modelos, aqui em modelos, é quando o gestor ele vai carregar um modelo de documento para que seja preenchido ali por um
por um professor. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o título do modelo que foi carregado, eu tenho a categoria do modelo, eu tenho quem que carregou essa categoria, a data e também os botões de ações. Nos botões de ações, eu tenho um botão para baixar o modelo, para eu verificar se aquilo que eu carreguei no nosso software é realmente o que eu gostaria que os professores tivessem acesso. Tem o botão de editar e o botão de excluir, que são padrão. Aqui eu vou simular o carregamento de um modelo para vocês. Então, por exemplo, quando eu clico em novo modelo, ele vai aparecer o título, a descrição, uma categoria e eu posso escolher um arquivo para fazer esse carregamento. Os arquivos que são aceitos hoje pelo software são arquivos do Word, tanto a versão mais atual quanto a versão mais antiga, né, que é o DocX e o Doc, e eu também posso carregar arquivos que são arquivos de texto enriquecidos, né, LibreOffice, por exemplo, texto formatado, que é o RTF, todos os arquivos no contexto geral de texto enriquecido. Aqui eu tenho também uma aba chamada preenchidos. Essa aba preenchidos é quando o professor ele baixou o modelo, preencheu com as informações referentes àquilo que ele precisa fazer e depois ele vai fazer um upload, né? Ele vai carregar um modelo para o sistema. Como gestor, eu tenho a possibilidade de verificar quem enviou o documento, a data que enviou, e eu tenho algumas opções de ações aqui na lateral. Por exemplo, eu posso baixar o documento que foi enviado preenchido pelo professor, ou eu posso excluir algum envio que o professor fez, tá? Eu tenho a possibilidade de gerenciar todas as opções, tanto de professores quanto de gestores. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um logout, eu tô vinculado aqui como gestor, como vocês podem ver, eu vou fazer o logout e vou acessar como professor. Então, logout, ele já dá uma mensagem que o logout foi realizado com sucesso e ele encerra toda a sessão de usuário. E agora eu vou fazer um acesso aqui como professor para vocês perceberem que é totalmente diferente a plataforma. Como professor, ele já vai aparecer aqui, que eu estou vinculado como professor. Aparecem poucas opções, tá? Não vão aparecer todas as opções que um gestor tem disponível. A parte de meu perfil, que é o perfil do usuário, aparece disponível também para o professor. Ele pode alterar qualquer informação dele, tirando a parte de perfil de usuário. Quem pode mudar o perfil de um usuário é só um gestor. O professor não pode fazer essa alteração. Aqui na lateral eu tenho acesso à aba modelos, só que aí vocês vão perceber o seguinte, né? Como professor na aba modelos, eu não tenho a capacidade de carregar um novo modelo, de editar ou excluir. Como professor, eu só tenho a possibilidade aqui, ó, de baixar um modelo para que eu preencha e depois eu carregue. Aqui na lateral, eu tenho uma aba chamada preenchidos. Nessa aba preenchidos, eu só vou conseguir enxergar documentos que foram enviados preenchidos por mim, professor. Eu não tenho a possibilidade de verificar documentos que foram enviados por outras pessoas. Aqui, eu posso baixar um documento que foi enviado por mim anteriormente, eu posso excluir e eu também posso iniciar um novo envio. E aí, quando eu vou iniciar um novo envio, ele vai aparecer nessa sequência aqui de 3 passos para mim. O primeiro passo é a seleção da categoria. Vou selecionar, por exemplo, apoio pedagógico. Vou avançar. Aí ele pede para eu selecionar o modelo de documento, ó. Vou colocar aqui como plano de ensino, lembrando que todas essas opções que estão aparecendo aqui, elas têm que ser previamente configuradas pelo gestor. Depois que eu selecionei o modelo de documento, eu clico em avançar, e aí ele me dá a possibilidade apenas de carregar documentos preenchidos no formato PDF, tá? Então eu clico aqui em escolher arquivo. Eu vou escolher qualquer arquivo aqui só para vocês verem como que funciona o carregamento, né? Eu selecionei um arquivo, clico em enviar, ele já vai dar a mensagem documento preenchido com sucesso, né? Uma mensagem de aviso aqui, posso fechar ela, e aqui já está o meu documento preenchido, ó. A data mais atual, esse daqui de cima, ele sempre vai exibir do mais atual para o mais antigo, e aqui eu tenho todas as funcionalidades do software que é o repositório online de documentos escolares, né? Então o professor, ele tem a capacidade aí de baixar um modelo, preencher com as informações que forem necessárias e carregar esse conteúdo aí na web. O banco de dados ele foi criado com o nome de ReadDB, e dentro dele desenvolvemos 4 tabelas principais: usuários, categorias de documentos, modelos de documentos e documentos preenchidos. A tabela usuário armazena os dados dos usuários dos sistemas, incluindo nome, CPF, perfil, em um campo chamado ativo, que indica se o usuário está ativo na plataforma. Então, já a categoria documentos é usada para organizar os documentos em grupos, requerimentos, planos de ensino, documentos utilizados pela instituição. Cada categoria está ligado ao usuário que a criou. A tabela modelo de documento guarda os documentos de arquivos enviados pela gestão e os professores poderão baixar esses documentos. Esses arquivos são armazenados no formato binário e a tabela é registrada também como a categoria e o responsável pelo envio. Por fim, temos a tabela documentos preenchido, que armazena os arquivos enviados pelo professor. Essa tabela relaciona o modelo original e como o usuário que a preencheu e a data de envio, garantindo uma rastreabilidade das informações. Todas as tabelas foram projetadas com chaves primárias e chaves estrangeiras, garantindo a integridade das informações. E usamos também uma exclusão lógica. Por exemplo, o campo ele tem uma característica ativa, se ele está ativo ou inativo. A gente não exclui aquela informação da base de dados. Também a gente criou um usuário master, que no caso seria o perfil do diretor, que ele tem acesso a todas as informações dos sistemas. Nosso sistema foi pensado com base nas necessidades reais de uma escola pública que visitamos. E durante a visita identificamos alguns desafios enfrentados pela equipe pedagógica e administrativa na organização e armazenamento de documentos. Com o RID, a escola poderá organizar modelos de documentos preenchidos de forma segura e acessível, mesmo com computadores simples. O impacto esperado é a redução do tempo gasto em tarefas manuais e o aumento da eficiência administrativa das escolas. A possibilidade de categorizar e organizar documentos com segurança e acessibilidade facilita o trabalho da equipe pedagógica. Este projeto nos permitiu aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Trabalhamos em equipe, enfrentamos diversos desafios reais de desenvolvimento de software
e buscamos impactar positivamente a sociedade. Agradecemos à Univesp, à escola parceira, a nossa tutora Maria Carolina, pelo apoio durante todo esse projeto. Esperamos que o RIDE possa continuar evoluindo e sendo útil para as instituições. Obrigada.